Vamos iniciar o nosso SIC News falando sobre o decreto de flexibilização do uso de máscaras. A Prefeitura de Porto Velho e a Prefeitura de Cacoal publicaram um decreto que flexibiliza esse uso. Olha só. A notícia pegou muita gente de surpresa. Assim que o decreto que flexibiliza o uso de máscara foi publicado, o prefeito de Porto Velho, em exercício, Maurício Carvalho, se pronunciou justificando essa decisão e fez um apelo à população. Porto Velho está na fase verde, com mais de 820 mil doses já aplicadas. 73% da população já está vacinada. E por isso os casos diminuíram. Os casos que estão ocorrendo na nossa cidade, a maioria deles são leves e moderados. E com isso, as internações também caíram. Por isso, tornamos facultativo o uso de máscaras em locais abertos na cidade de Porto Velho. Queremos, o quanto antes, tornar também facultativo o uso de máscaras em locais fechados. Mas, para isso, nós precisamos que a população que ainda não está vacinada corra nos postos de saúde, se vacinem, levem também os seus filhos para serem vacinados. Nós precisamos voltar o quanto antes à vida ao normal. Para o pesquisador da Fiocruz, o cenário da pandemia não vai mudar. É preciso se adaptar à realidade e usar um bom senso. Ele não criticou a flexibilização. Qual seria o melhor momento? E temos que responder o seguinte: o momento perfeito já não vai acontecer e provavelmente não aconteça nunca depois que iniciou a pandemia. Então, não vamos ter um cenário perfeito nunca. Temos que adaptar-nos sempre. E acredito que mais do que a diminuição do número de casos e o aumento do percentual de vacinados que permite essa liberação do uso de máscaras em ambientes abertos. Então, este momento iria chegar em algum momento. Nós temos que ter em conta que precisamos adaptar-nos como sociedade a pandemia que não vai acabar. Nas ruas, encontramos dois grupos de pessoas, as que usam máscaras e as que não usam. Perguntamos a opinião de algumas. Todos os nossos entrevistados responderam de forma unânime. Segundo eles, esse não seria o melhor momento para fazer a liberação do uso da máscara, nem mesmo em lugar aberto e sem aglomeração, como esse em que nós estamos. Eu acho que para mim tá muito recente, né? Porque a pandemia tá aí, né? Ainda existe, né? Nem todo mundo tá vacinado, não é mesmo? Eu mesmo vou ficar usando a minha, com certeza. Para mim, eu acho errado. Ainda porque tá muito alto, esse negócio dessa doença não acabou, né? E é um vírus que pega, por mais que esteja fraco, mas eu acho que ainda tá em risco ainda. Para mim, não podia ser liberado, não. Após a Prefeitura de Porto Velho publicar o decreto, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, anunciou nas redes sociais que também havia publicado um decreto flexibilizando o uso de máscara no município. Trago aqui uma ótima notícia a todos os cacoalenses. Nós acabamos de publicar o decreto que desobriga o uso da máscara em locais abertos. Nós estamos hoje em Cacoal com 50 casos ativos, esses casos sendo monitorados. E é um momento, isso vem de uma tendência desde os grandes centros, é um momento do estado de Rondônia aderir e boa parte dos municípios se livrar do uso de máscara em locais abertos. Tá bom, gente? Tá publicado, agora tá desobrigado. Ainda há controvérsias em cima disso. A própria Fiocruz não tem um consenso. A gente ouviu ainda agora o doutor Pablo falando a respeito do uso, achando até que pode ser flexibilizado e tal, mas ainda essa semana nós ouvimos uma colega dele que achava que não era o momento. Mas isso é assim mesmo, são conceitos que existem, alguns pendem mais para um lado, outros são mais prudentes e assim por diante. A própria população praticamente tem usado muito pouco máscara, principalmente em locais abertos. Então eu sou daqueles que ainda tenho prudência. Acho que ainda a gente tem que tomar muito cuidado. Em locais fechados, nem pensar, tem que usar mesmo. Não há nem o que se discutir. Agora, enfim, vai muito de cada um. Nós já o flexibilizamos algumas semanas atrás e os casos aumentaram. Obviamente que não foi por causa disso, mas se voltou a usar máscara e obrigar a usar máscara. Tomara que dessa vez a prefeitura não tenha que voltar atrás, tanto a de Porto Velho
quanto a de Cacoal. Vamos aguardar, acompanhar, continuar acompanhando o número de casos e contando os mortos, lamentavelmente.